Olá, que a graça do Senhor Jesus seja com cada um e cada uma de vocês. Nesse vídeo, mergulharemos profundamente no papel vital dos diáconos e diaconisas na Igreja Presbiteriana Unida, IPU, como agentes que revelam a glória de Deus por meio do serviço. Vamos explorar como as suas ações diaconais transcendem a prevenção ao mal e promoção da felicidade, tornando-se uma ponte significativa para conduzir as pessoas a Cristo. A Bíblia nos ensina com clareza que todos pecaram, Romanos 3:23, e que o pecado, inevitavelmente, traz consigo diversas consequências para a vida das pessoas. Entretanto, na Igreja Presbiteriana Unida, o serviço diaconal não se limita a ser uma mera resposta a essas consequências. Ele é uma expressão prática do amor e da redenção de Deus. Os diáconos e diaconisas na IPU desempenham um papel fundamental na promoção da justiça e da restauração, ajudando a diminuir os efeitos do pecado na sociedade e na vida das pessoas. A história da Igreja Cristã revela que a diaconia desempenhou um papel fundamental na cura de Deus às enfermidades desse mundo, ao longo dos séculos. Desde Atos 6 até os dias atuais, as ações diaconais foram responsáveis por mostrar o amor de Jesus Cristo concretamente. Isso inclui missões hospitalares, casas de misericórdia, orfanatos, escolas, associações beneficentes, defesa dos direitos humanos, casas de acolhimento para pessoas vulneráveis e inúmeras outras alternativas promovidas por pessoas que responderam ao chamado de Deus. A diaconia é a expressão prática do amor ao próximo e um testemunho vivo do compromisso cristão com o serviço e a solidariedade. A palavra de Deus nos incentiva, em Gálatas 6:2, a levar a carga uns dos outros. Isso significa que, ao servir e apoiar aqueles que enfrentam prejuízos devido ao pecado, estamos cumprindo o mandamento bíblico de demonstrar o amor de Cristo e de auxiliar na sua restauração. Os diáconos e diaconisas, ao realizarem esse serviço, não apenas aliviam o fardo daqueles que sofrem, mas também se tornam instrumentos de Deus na obra de restauração e redenção. A promoção da justiça e da restauração é uma responsabilidade de toda a comunidade cristã e os diáconos e diaconisas desempenham um papel central nesse processo. Eles ajudam a criar um ambiente de apoio e cuidado, onde aqueles que enfrentam as consequências do pecado são encorajados a buscar ajuda e a encontrar uma comunidade de fé disposta a caminhar ao lado deles. Quando alguém está enfrentando prejuízos em decorrência do pecado, seja na forma de vícios, pobreza, doença ou outras dificuldades, a sua dignidade humana muitas vezes é afetada. Os diáconos e diaconisas desempenham um papel crucial na restauração dessa dignidade. Não apenas fornecem assistência material, mas também oferecem amor, apoio emocional, uma mão amiga, lembrando essas pessoas que são amadas por Deus e merecem respeito. Agem de acordo com o princípio divino de que cada indivíduo é precioso e digno de cuidado, independentemente de suas circunstâncias. Na IPU, a diaconia é reconhecida como parte integral da vida cristã. Os princípios de fé e ordem estabelecem que um dos propósitos da Igreja é promover a justiça, a paz, a promoção do ser humano e da vida.
Como Miqueias 6,8 nos lembra, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Diáconos e diaconisas vivenciam esse princípio no cumprimento de seu ministério. Buscam ativamente a justiça, ajudam a aliviar o sofrimento, promovem a misericórdia e andam humildemente com Deus enquanto cumprem seu chamado de servir aos outros. Diáconos e diaconisas são agentes de transformação e redenção, buscando não apenas diminuir as consequências do pecado, mas também restaurar vidas e comunidades à luz da graça de Deus. São verdadeiramente agentes da graça de Deus, trazendo esperança e restauração aos que mais necessitam. O amor é a pedra angular da promoção da felicidade, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 3, de 4 a 7. O amor incondicional, praticado pelo ministério diaconal, é uma fonte de felicidade para aqueles que são beneficiados por ele. São um lembrete constante que, por meio do seu apoio, todos podem experimentar o amor inabalável de Deus, que brilha como um farol de esperança e alegria. Para aqueles que enfrentam as lutas causadas pelo pecado, esses servos e servas de Deus oferecem um caminho de recuperação através de seu serviço altruísta. Elas e eles proclamam a todos que há esperança, redenção e renovação disponíveis em Cristo Jesus. Como resultado, as vidas dos diáconos e diaconisas testemunham o Evangelho de maneira poderosa. A comunidade é impactada pelo amor prático e compassivo que é demonstrado, e isso fala mais alto do que palavras. Seu testemunho vivo, repleto de serviço e generosidade, atrai as pessoas a Cristo, pois podem ver o amor de Deus em ação. Portanto, a importância de revelar a glória de Deus por meio do serviço não pode ser subestimada. O papel da diaconia não é rígido, mas flexível, com a capacidade de se adaptar aos desafios e necessidades contemporâneas, respondendo às questões sociais e culturais atuais. O serviço diaconal é uma manifestação viva desses princípios. Inicialmente, o cuidado aos necessitados e as visitas aos enfermos eram práticas essenciais na comunidade cristã primitiva. E esse conceito continua a ser o cerne do diaconato na igreja. No entanto, atualmente, enfrentamos novos desafios sociais e culturais. A diaconia deve ser dinâmica e receptiva às necessidades contemporâneas. As questões sociais contemporâneas incluem uma ampla gama de desafios, desde a luta contra a pobreza e a fome, até a promoção dos direitos humanos. Os diáconos e diaconisas estão bem posicionados para responder a essas questões, pois estão profundamente envolvidos em suas comunidades e têm uma compreensão das necessidades locais. Por exemplo, em resposta às crescentes preocupações com a crise habitacional em muitas comunidades, os diáconos e diaconisas podem se envolver na promoção de abrigos temporários, fornecendo assistência habitacional e trabalhando para combater a falta de moradia. Da mesma forma, diante das crescentes questões de saúde mental, podem estar atentos às necessidades do que sofrem e oferecer apoio emocional enquanto conectam as pessoas aos recursos necessários
até mesmo encaminhá-los ao pastor, ao conselho, ou, se necessário, indicar um tratamento psicológico, psiquiátrico. No contexto das mudanças sociais e culturais em andamento, como as discussões sobre justiça racial e inclusão, os diáconos e diaconisas têm oportunidade de promover a igualdade e a unidade. Eles podem liderar iniciativas de educação e diálogo sobre questões de justiça social, realizando eventos e ações que promovam a reconciliação e a compreensão mútua. Dessa forma, as ações da diaconia se adaptam ao apelo de Cristo para serem luz do mundo em um contexto que clama por unidade e equidade. Além disso, os diáconos e diaconisas têm a capacidade de incentivar e mobilizar toda a congregação para responder a essas questões contemporâneas. Eles podem ser um catalisador para que a igreja se envolva ativamente na comunidade, seja por meio de campanhas de arrecadação de fundos para ajudar os necessitados, seja através de parcerias com outras organizações que atuam na resolução de desafios sociais. Seu papel não se limita a uma assistência individual, mas se expande à promoção de um impacto coletivo na sociedade. Dentro da IPU, o dinamismo das ações diaconais aos desafios contemporâneos é uma manifestação da fidelidade à missão de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a observar tudo que Jesus ordenou, conforme expresso em Mateus 28, 19 e 20. Esta missão não se limita a ensinar doutrina, ela inclui a demonstração prática do amor de Cristo em resposta às necessidades emergentes em nossa sociedade em constante mudança. A IPU é uma comunidade onde o serviço e o amor ao próximo são valores centrais para a promoção da glória de Deus. Os diáconos e diaconisas personificam esses valores de maneira extraordinária, tornando-se exemplos vivos, proclamando o amor de Deus às pessoas em situação de vulnerabilidade, como fez Jesus, testificado em Mateus 11:5. Sua dedicação ao serviço inspira os outros a se envolverem mais profundamente na vida da igreja e a dedicarem-se ao serviço de maneira semelhante, refletindo o amor de Cristo em suas vidas. Lucas 17, de 11 a 19, oferece uma passagem rica que ilustra vividamente como diáconos e diaconisas se tornam modelos inspiradores na divulgação do Evangelho através de seu serviço compassivo e ação movida pelo amor, incentivando a obediência às Escrituras e despertando a gratidão e adoração a Deus. Vamos explorar essa passagem em 3 partes distintas. Primeiramente, a cura é uma ação diaconal movida pela compaixão de Cristo. Nessa passagem, Jesus encontra-se a caminho de Jerusalém e é abordado por 10 leprosos. A lepra era uma doença terrível, que não apenas causava dor física pela inflamação dos nervos, mas também levava à exclusão social e religiosa, causando profundo sofrimento emocional. Ao se deparar com esses aflitos, Jesus é tocado por sua situação precária. Sua compaixão é evidente em seu imediato desejo de ajudá-los. A compaixão é o alicerce do serviço diaconal. Os diáconos e diaconisas, como seguidores de Cristo, são chamados a espelhar essa compaixão e a oferecer ajuda aos necessitados, da mesma forma que Jesus fez.
ao seguir o exemplo de Cristo, o diaconato e a ação diaconal tornam-se agentes de cura e restauração nas vidas daqueles que sofrem. Eles não apenas oferecem assistência prática, como também demonstram empatia e cuidado genuíno. Jesus incentivou também, nessa passagem, a obediência às Escrituras. No decorrer da passagem, ele instrui os leprosos a mostrarem-se aos sacerdotes. Essa instrução não era apenas um procedimento religioso, mas também uma demonstração de obediência à lei de Moisés. Segundo as Escrituras, um leproso que fosse curado deveria se apresentar aos sacerdotes para ser declarado limpo e assim readmitido na sociedade. Da mesma forma, os diáconos e diaconisas, quando leem uma passagem bíblica, entregam um folheto com a cesta básica, recepcionam um visitante no culto, emprestando uma das Bíblias da igreja para acompanhar a celebração, e outras ações que permitem que a pessoa tenha contato com a palavra de Deus, desempenham um papel fundamental em incentivar a obediência às Escrituras. Eles não apenas servem àqueles em necessidade, mas também os orientam nos princípios bíblicos. Isso envolve incentivar a busca da santidade, a prática da justiça e a obediência aos mandamentos divinos. Por meio do seu ensinamento e exemplo, eles ajudam a fortalecer a fé e a relação de cada pessoa que recebe o gesto de amor da igreja a se aproximar de Deus. E por fim, a ação movida pelo amor desperta gratidão e adoração a Deus. Talvez, como aconteceu com os 10 leprosos curados, apenas um retorne para agradecer a Jesus. Esse homem, ao ver que estava curado, não pôde conter sua gratidão e louvor a Deus. Sua ação é impulsionada pelo amor e pela profunda compreensão do milagre que experimentou. Os diáconos e diaconisas, ao prestarem seu serviço movidos pelo amor e compaixão, muitas vezes testemunham resultados semelhantes. Seu compromisso com o serviço desinteressado e sua disposição para ajudar os necessitados inspiram gratidão naqueles que recebem o socorro. E assim como o leproso curado, aqueles que são beneficiados por seu amor e cuidado, muitas vezes se voltam para Deus em gratidão e adoração. Essa é uma das belas consequências de seguir o exemplo de Cristo na diaconia, pois as ações movidas pelo amor tornam-se um testemunho vivo do amor e da bondade de Deus. Em resumo, Lucas 17, 11 e 19, nos mostra como os diáconos e diaconisas se tornam agentes evangelizadores, servindo com compaixão, incentivando obediências às Escrituras e despertando gratidão e adoração a Deus. O exemplo dessa relação entre serviço e evangelismo pode ser visto em muitos missionários. Como exemplo, citamos Albert Schweitzer, médico e pastor, que se sentiu movido pelo amor aos desafortunados e saiu de sua terra, na Alsácia, Alemanha, e foi servir na África e devotou sua vida e seu serviço à ação diaconal. Criou hospitais, ajudou muita gente, mostrando assim o amor de Cristo àquele povo. A ação diaconal personifica o amor de Cristo, oferecendo uma bênção, não apenas para aqueles que servem, mas para toda a sociedade. Continuemos a aprender e crescer juntos na diaconia. Que o amor de Cristo ilumine sua jornada.